Fala galera, que bom que estamos juntos aqui para mais uma aula no Trocando Ideias. O tema da aula de hoje é muito fascinante, é um tema interessantíssimo que com certeza vai ajudar você nos seus estudos, nas suas avaliações, aí, nos seus exames, na sua vida acadêmica de um modo geral. É sempre interessante a gente abordar os conteúdos de maneira clara, de maneira em que a gente entenda, que a gente compreenda, que não seja tão complicado, né? Ou seja, a ideia aqui no Trocando Ideias aí, com o perdão do trocadilho, o nosso objetivo aqui é descomplicar para que você entenda. Hoje vamos trabalhar com a pré-história. E o que é a pré-história? O que é a pré-história, professor? Pois bem, primeira coisa que precisamos fazer é compreender essas classificações. Então, a história ela é estudada a partir de periodizações. Então, a gente estuda ali a pré-história, a história propriamente dita, estudamos dentro do período da história propriamente dita a história antiga, história medieval, a história moderna, a história contemporânea. Então essas nomenclaturas, essas classificações, essas periodizações são muito comuns quando a gente está estudando história. Hoje a gente vai estudar uma das periodizações, que é a pré-história. E que, para compreendermos essa periodização, é bom a gente entender que os historiadores que pensaram essas subdivisões para o estudo da história, eles pensaram com o objetivo de tornar a análise e os processos históricos, ao serem estudados, tornar isso de uma maneira mais organizada, para que a gente consiga se situar no tempo e no espaço, uma forma didática de abordar o tema. O termo pré-história, ele é classificado como o período que vai desde os nossos ancestrais que viveram em períodos mais remotos, mais distantes, ali por volta de 3.000 a 2.500, melhor, 3 milhões a 2 milhões e 500 antes de Cristo, até a invenção da escrita. Então, todo esse período ele é chamado de pré-história. Então, a pré-história é esse longo período que vai aí de 2,5 a 3 milhões de anos até a invenção da escrita. Então, esse período chamado pré-história, ele, por ser um período muito longo, existem várias lacunas, assim, existem várias respostas que nós não conseguimos encontrar. Temos muito mais perguntas, na verdade, do que respostas. E essa é a beleza do estudo da história. Nós não precisamos ter todas as respostas, precisamos compreender os processos, precisamos compreender a história como uma ciência que estuda o passado humano, que estuda essas contribuições e essas interações humanas ao longo do tempo, estuda esses processos de hora de rupturas, hora processos de permanências. Então, é interessante a gente analisar o estudo da história nessa perspectiva. Então, vamos ao nosso objeto de hoje, ao nosso assunto, para descomplicar, esse é o nosso objetivo. Então, vamos ao nosso assunto, a pré-história. Então, a pré-história é esse longo período que eu acabei de citar, ele vai desde as origens lá dos nossos antepassados até o momento em que se dá a invenção da escrita, ali por volta do ano 4000 antes de Cristo. Bom, acontece que a pré-história também tem as suas subdivisões. O período mais remoto da pré-história, ele é chamado de paleolítico. E é interessante a gente pensar, paleolítico, ele tem ele é uma palavra que significa paleo, que vem de antigo, de primitivo, e lítico, que vem de pedra. Então, idade da pedra antiga, não é? Idade mais primitiva, também conhecido esse período como a idade da pedra lascada. Isso tem muito a ver com o modo de vida desses homens lá do passado, desses nossos ancestrais. Então, pedra lascada por quê? A base para se estudar, e essa base é uma base que vem aí da paleontologia, da arqueologia, como não havia escrita nesse período tão longo, então o estudo da história passa a ser analisado a partir, ou seja, o modo de vida desses homens primitivos, desses homens que viveram há milhares de anos antes de nós, ele passa a ser estudado a partir dos seus vestígios, a partir de fósseis, a partir de objetos, de utensílios, de vestígios que esse homem deixou na sua passagem pela Terra. E o período da Idade da Pedra Lascada, ou Paleolítico, ele é caracterizado por ferramentas mais rudimentares, ou seja, é chamado de Idade da Pedra Lascada porque os objetos encontrados eram objetos a partir de lascas de pedras, ou seja, os homens, eles, para fazerem uma lança, para fazerem objetos, para fazerem uma arma, para criar um objeto ali cortante para facilitar a sua vida, eles lascavam uma pedra na outra, batiam uma pedra na outra. Muitos avanços ocorreram também nessa época. Então, esse período
apesar de ser o período mais antigo chamado Idade da Pedra Lascada, ali nós temos alguns avanços. Mas nesse período é interessante a gente pontuar que, primeiro, o homem ele era nômade. Então ele não vivia, não tinha uma habitação fixa. Esses textos, esses textos, minto, essas palavrinhas aí, esses conceitos para a história são de fundamental importância. Por quê? Porque esses conceitos nos ajudam a compreender, inclusive, quando a gente vai estudar as civilizações, não é? Um pouquinho mais à frente. Então, primeiro eles eram nômades. Guarde aí o termo nômade. Não tinha uma habitação fixa. O homem vivia migrando de uma região para outra no sentido de adquirir a sua sobrevivência, de garantir a sua sobrevivência. Na medida em que eles estavam habitando numa região e naquela região faltava meios de sobrevivência, ou por uma catástrofe, ou por escassez de alimento mesmo, então eles eram obrigados a migrarem de uma região para outra. Eles se abrigavam em cavernas, então esse período é o período também, eles também eram chamados de homens das cavernas, por se abrigarem em cavernas, por morarem em cavernas. Como não conheciam ainda muitos aspectos como a agricultura, por exemplo, a pecuária, a domesticação de animais, nada disso ainda estava sob o domínio do homem nesse período da Idade da Pedra Lascada ou período paleolítico, que só vai acontecer depois. Então, essa incerteza em relação a alimentos, em relação à própria proteção, fez com que o homem ele começasse a observar à sua volta determinados comportamentos. Então, como eles não tinham esse domínio, como eu disse, da agricultura e da pecuária, não tinham como se fixarem numa região. Então eles eram nômades, eles migravam de uma região para outra buscando a sua sobrevivência. Nesse período do Paleolítico, nós temos ali uma divisão do trabalho bastante primitiva ainda, na medida em que o homem ele sai para caçar, para prover ali a segurança da família, e a mulher ela fica mais voltada para a preparação de alimentos, criação dos filhos. E aos poucos há uma percepção da maneira como as plantas enfim, como os pássaros, por exemplo, eles conduzem sementes de uma região para outra, de um lugar para outro, e ao deixar as sementes, as árvores começam a surgir e as frutas começam a surgir, enfim. Essa observação, e muito dessa observação, vai caracterizar o homem desse período e vai fazer com que ele adquira ali uma evolução das suas técnicas e um melhoramento ali da sua maneira de viver. Então a gente sai desse período para o período chamado Neolítico. Esse período que é o Neolítico é chamado de Nova Pedra. Neo vem de novo, líptico, a gente tem aí a nomenclatura para pedra. Então, o Neolítico ele já é um período em que nós já temos aí uma vivência maior com esse processo da natureza. Se no Paleolítico o homem ele era um caçador-coletor, no Neolítico a gente já vai ter ali uma diferenciação, porque o homem vai começar a perceber que é possível, e ele começa a compreender ali a dinâmica do solo e começa a desenvolver ali a agricultura, ele desenvolve também a domesticação de animais, a criação de animais para auxiliar no próprio trabalho. Então o homem ele vai deixando de ser nômade e passa a ser sedentário. Guarde esse conceito, sedentário. Sedentário é quando o homem passa a se fixar na terra, ele passa a ter uma habitação própria. Então ele deixa de viver andando como um peregrino na terra, caçando e colhendo, sendo um caçador-coletor, e ele passa a ser um sedentário, ou seja, habitar em uma região e construir ali suas próprias moradias, suas cabanas, inicialmente com cabanas a partir de madeira e de pele de animais. Depois o homem ele vai começar a desenvolver ali monumentos megalípticos, que são monumentos a partir de pedras, né? Então você tem os dólmenes, você tem os menires, eles começam ali a construir as suas moradias e se fixarem mais na terra. Ou seja, eles deixam de habitar meramente em cavernas e passam a construir as suas próprias moradias. Passam também a domesticar animais e eles desenvolvem ali, dentro do período do Neolítico, a cerâmica. E a cerâmica é interessante porque, ora, já há ali a agricultura, o prenúncio ali, o desenvolvimento da agricultura, já a cerâmica é exatamente os vasos de cerâmica vão ajudar a guardar o excedente da produção. Então isso é muito interessante porque
Também isso vai mudar um pouco da relação com o trabalho, porque o homem ele deixa de ficar indo na direção de proteger a família caçando, ele fica mais tempo ali em volta do clã, em volta da sua família. Isso muda um pouco essa relação da social do trabalho ali, se é que a gente já pode falar numa relação social do trabalho, mas as tarefas elas passam a se diferenciarem, ou seja, as atividades de homem e mulher elas passam a sofrer algum tipo de interferência, inclusive alguns historiadores defendem que parte daí essa ideia de dominação e de inferiorização da mulher a partir do homem, essa forma de ver a mulher como algo inferior. Isso historicamente é comprovado. Infelizmente, a gente tem essa marca na história da humanidade e que a gente precisa entender que tudo isso foi construído culturalmente a partir dessas relações. Bom, ali nós temos no Neolítico o arado, né? Então o homem ele vai também passar a desenvolver, e já um pouco mais para o finalzinho do Neolítico, ele vai descobrir a fundição, ou seja, ele vai começar a trabalhar com a metalurgia, ele vai começar a perceber que algumas ligas elas conseguem ser derretidas e transformadas em outros materiais, em outras ferramentas e até mesmo armas. Começaram trabalhando com o cobre, mas o cobre é um metal que não é tão resistente. Depois eles desenvolveram o bronze e até que finalmente eles chegam a aprender a desenvolver a técnica da fundição do ferro, que é um instrumento, um material, um mineral mais resistente, e eles vão ter aí armas mais eficientes e ferramentas mais eficientes, até que a gente vai para a evolução ali. Nesse período também a gente tem a invenção da roda, a ampliação da domesticação de animais, ou seja, o homem vai deixando aquele modo de vida nômade e passa a se sedentarizar, e também ele passa a desenvolver melhor as suas técnicas e as suas ferramentas para o plantio, com ali o desenvolvimento da agricultura e para a sua própria defesa pessoal. Esse período ele vai finalizar-se ali a partir do ano 3500 a.C., em que a gente vai ter a invenção da escrita. Só para demarcarmos melhor, o Paleolítico ele vai desde o surgimento, lá desde a origem da nossa ancestralidade, desde os primeiros homens, até aproximadamente 12 mil anos antes de Cristo. Já o Neolítico ele vai de 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo até 3.500 antes de Cristo, quando se inventa, ou seja, quando o homem percebe e começa a desenvolver ali a escrita. O primeiro tipo os primeiros registros de escrita que nós temos conhecimento são dos sumérios, a escrita cuneiforme, mas depois a gente vai ter a evolução disso com a escrita egípcia, que são os hieróglifos, e a gente vai ter ali a demarcação. De modo que o marco seria entre 3.500 e 4.000 antes de Cristo, com a invenção da escrita, e que vai demarcar aí o período em que finaliza a pré-história. Então, nós vamos entrar na história propriamente dita, que é a história após a escrita. Nesse período, é interessante a gente entender que esse período da pré-história é quando surge as manifestações artísticas. Então nós temos, por exemplo, a pintura, eu falei sobre isso na aula anterior, mas nós vamos ter também a cerâmica, nós vamos ter o desenho, né, o surgimento ali do desenho, que vai coincidir com a pintura rupestre, esse tipo de arte, esse conjunto de inscrições, esse conjunto de pinturas, esse conjunto de esculturas, tudo isso é chamado de arte rupestre, ou seja, a arte produzida pelos homens que viveram na pré-história. Interessante a gente pensar também aí na escultura. Eu vou abordar um pouco aqui a escultura. Esse objeto aqui é a Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf é o objeto mais antigo já encontrado, o objeto feito por mãos humanas mais antigos, um dos objetos mais antigos. Então ele representa, essa escultura ela representa a fertilidade, a Vênus de Willendorf representa a fertilidade. Então essas esculturas foram encontradas próximas a muitas ossadas e em tamanho, numa dimensão bem reduzida, o que acredita que serviam como amuletos, ao mesmo tempo que é uma referência, isso foi uma classificação posterior obviamente, é uma referência à deusa do amor na mitologia grega, a Vênus. E interessante a gente entender na mitologia greco-romana, obviamente, ela era Afrodite lá para os gregos
e Vênus para os romanos. São representações de mulheres nuas ou seminuas. Até hoje, na história da arte, a gente entende aí que a representação de figuras femininas nuas ou seminuas, elas são chamadas de Vênus, numa referência à deusa do amor aí na mitologia greco-romana. Bom, é interessante a gente entender aqui que a Vênus de Willendorf, ela é uma obra pré-histórica e que ela demarca ali os primórdios da criação artística. Isso porque o homem ele foi primeiro escultor para depois ele ser pintor ou desenhista. Ele primeiro desenvolveu a técnica da, da escultura, por ser uma técnica menos abstrata do que a pintura e o desenho. Então, em termos de desenho e pintura, nós temos aí as cavernas de Lascaux, na França, a caverna de Altamira, na Espanha. Aqui no Brasil nós temos também as grutas aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, aqui na Chapada Diamantina, no estado da Bahia. Então, no mundo inteiro houve manifestações aí da arte rupestre, isso porque o mundo inteiro teve aí contato. O homem, ele, apesar de ter surgido ali no continente africano, segundo pesquisas historiográficas, ele não ficou retido à África, ele migrou pela crescente fértil, ali região da Mesopotâmia, e ele foi subindo, ele foi dando uma volta de modo que ele chegou a várias partes do globo terrestre. Então nós temos manifestações da arte rupestre em várias partes do mundo. Bom, é só para a gente fechar aqui o nosso estudo sobre a pré-história, concluindo com a arte rupestre, que até há alguns questionamentos de que alguns estudiosos consideram que a produção humana durante a pré-história não pode ser considerada arte, mas sim artefatos ou objetos utilitários. Outros acreditam que sim. Então é interessante a gente pensar do ponto de vista de que a história ela dá margem para várias interpretações, mas a gente tem que buscar entender que houve um registro da história da humanidade na pré-história, ou seja, houve um registro da história antes da escrita, e isso é importante a gente demarcar muito bem e muito clara, de maneira muito clara, porque a gente vai compreender que há uma diversidade documental na história. Então, principalmente a partir da nova história, ali a partir da escola dos análises, em que a gente vai ter ali uma revisão dos fatos históricos e uma maneira de registrar esses fatos, de analisar esses registros a partir de obras de arte, a partir de utensílios, a partir de todo o vestígio humano deixado ao longo do tempo. Então, a gente termina aqui a nossa aula sobre pré-história, esse longo período, o maior período da história, e que nós estudamos aqui de uma maneira bem resumida. Espero que tenha ficado claro para você e que tenha te ajudado. Recomendo que você faça suas leituras, que você não deixe de pesquisar, buscar outras fontes. Isso que a gente faz aqui é apenas um registro bem rápido. Usei argumentos aqui presentes no livro de Luiz Koshiba, um livro de história muito interessante, história geral. Espero que você possa consultar. Então sempre tenha em mente aí boas referências. Luiz Koshiba é uma referência que eu recomendo por ser um dos maiores historiadores, e um material que, inclusive, foi utilizado durante e ainda é utilizado durante muito tempo. Se você quer um bom livro didático de história, busque aí o livro de Luiz Koshiba, que você vai conseguir ter bastante conhecimento e você vai conseguir compreender bastante aí os processos históricos a partir de uma análise qualificada, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.